Fala galera, vamos falar um pouco sobre resolução espectral. Na aula anterior, nós falamos sobre resolução espacial, que está diretamente relacionada à capacidade de identificação de um objeto na imagem. Ou seja, se o sensor A me dá a possibilidade de ter um maior detalhamento de visualização na imagem, ele tem uma boa resolução espacial, em detrimento, claro, de um sensor que não me permite identificar com detalhes aquela espacialidade, aqueles objetos que estão na imagem. Em relação à resolução espectral, não é algo diferente. É diferente no que tange ao conceito, claro, nós vamos entender isso. Mas está relacionado ao nível de detalhamento também que eu consigo obter agora na faixa do espectro eletromagnético. Então, por definição, nós dizemos que a resolução espectral ela é definida pelo número de bandas espectrais de um sensor. Ponto. Daqui a pouco eu leio o restante da frase. Se eu tenho um sensor A, que possui a capacidade de trabalhar com 3 bandas espectrais, e um sensor B com 20 bandas espectrais, o sensor B é melhor do que o sensor A. Por quê? Vamos lembrar lá da assinatura espectral. A gente viu que cada objeto possui uma assinatura espectral, um comportamento espectral, e que esse comportamento espectral é uma relação entre a radiação eletromagnética que ele reflete num determinado comprimento de onda. Se eu tenho um sensor que só me permite visualizar essa assinatura espectral no RGB ou na região do visível, e um outro sensor me permite identificar isso em outras faixas do espectro eletromagnético, então quer dizer que o sensor número 2, esse que eu acabei de falar por último, ele me dá maior possibilidade de análise dessa assinatura. Por exemplo, quando nós olhamos para essa figura, nós temos aqui a curva espectral, tá? E nós temos aqui então um sensor que trabalha na banda TM1, TM2, TM3, 4, 5 e 7. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu consigo analisar o comportamento espectral nessas faixas do espectro eletromagnético. E isso é muito importante. Então, quanto mais faixas do espectro eletromagnético o meu sensor trabalha, maior resolução espectral ele tem. Ok? Mas também está relacionado com a largura do intervalo do comprimento de onda coberto por cada por cada banda, desculpa. Então veja bem, quanto mais estreito for esse intervalo e quanto maior forem os níveis ou a quantidade de bandas compreendido, melhor ou maior será a minha resolução espectral. Por quê? Se eu tenho aqui um estreitamento, quer dizer que eu tenho um maior nível de detalhe nessa informação que está sendo obtida. Então, é algo nesse sentido semelhante àquilo que a resolução espacial traz. Porque se eu tenho várias faixazinhas aqui, ó, eu tenho vários detalhes que podem ser compreendidos. Se eu tenho poucas faixas, eu tenho um menor nível de detalhamento. Um bom exemplo para a gente entender é essa figura aqui. Aqui nós temos um sensor hiperespectral com mais de 200 canais. Aqui eu tenho um sensor multiespectral com 6 bandas. O que acontece aqui? Nós vamos verificar que existe um detalhamento maior nessa assinatura espectral do que nessa assinatura espectral, considerando um mesmo objeto. Aqui eu consigo definir melhor os intervalos de absorção. Por quê? Porque eu tenho bandas estreitas e muitas bandas. Ok? Aqui eu tenho bandas um pouco mais largas, então o detalhamento ele acaba sendo menor. Nós definimos então, que o sensor multiespectral
ele mede o espectro em poucas bandas selecionadas. E o hiperespectral, o próprio nome fala hiper, né? A gente pensa em muitos, né? São sensores remotos, né, que registram dados de centenas de bandas, permitindo a aquisição de espectros contínuos para cada pixel da imagem. Definição também da Evelyn. Então veja bem, hiperespectral, maior detalhamento, multiespectral, menor detalhamento. Então, voltando lá no início, é definida pelo número de bandas espectrais, ou seja, o sensor A tem 3, o outro tem 20, o que tem 20 melhor do que tem 3, certo? Esse sensor, por exemplo, melhor do que um sensor RGB. Isso aqui é uma câmera MicaSense, normalmente ela trabalha com RGB, borda do vermelho, Red Edge, e também com infravermelho próximo. Opa, então, né, um voo aí de drone com uma câmera dessa vai permitir avaliar a assinatura espectral de alvos que só uma imagem RGB da região do visível não vai conseguir avaliar. Então, esse é o primeiro ponto, número de bandas. Segundo ponto, intervalo, estreitamento dessas bandas. O estreitamento está relacionado ao nível de detalhe que eu consigo registrar em cada faixa desse espectro. Então, quanto mais faixas eu tenho aqui, maior o meu nível de detalhe. Quanto menor o estreitamento, mais fino eu posso dizer que vai ser registrado um dado nessa faixa do espectro eletromagnético. Então, aí eu tenho esse resultado aqui, beleza? Portanto, dizemos aí que nós temos sensores com uma baixa resolução espectral e com uma alta resolução espectral. Associar o sensor multiespectral a uma baixa resolução não é algo errado se comparado a um hiperespectral. Mas se o sensor multiespectral for comparado com o sensor só da região do visível, ele se torna um sensor com resolução espectral maior, tá? Porque aqui você compreende poucas bandas e bandas largas. Aqui muitas bandas e bandas estreitas. Beleza? Então aqui a gente tem maior resolução espectral porque tem mais detalhe do espectro eletromagnético, ou seja, esse sensor vai ser mais detalhado em relação a esse registro de informações. Beleza? Até mais!